Gato. Olá, Olá, boa noite. boa noite. Então, Pedro, vamos aqui fazer mais um videozinho e vamos escolher mais uma pergunta do grupo e comentar, tá? Sim, sim, vamos lá. Então vamos lá. Então, olha, a pergunta deste vídeo é: o que sentes quando alguém tenta destruir toda a tua confiança? Uhum. E vou ler aqui alguns comentários. Sim, sim, Então sim. temos raiva, Uhum. pena, uh, já não sinto, aprendi a ignorar este tipo de gente, sinto vontade de me afastar da pessoa. Uhum. Quando percebo, afasto-me. Uh, ódio, silêncio, afasto-me. É a melhor resposta. Uhum. Pronto, aqui tem mais. A resposta que teve mais reações foi a da Joana Carneiro, que diz raiva. Teve 4 reações. E depois tem da Célia Ferreira, teve 3 reações, diz: sinto vontade de me afastar da pessoa. E é isso. Portanto, Ignorar e afastar-me são outras 2 respostas que tiveram reação. ignorar e afastar. Eu penso, ignorar. Eu penso que é uma estratégia bastante adaptativa. A confiança é um construto psicológico e um construto pode ser trabalhado. Nós, em terapia, nós gostamos muito de trabalhar a confiança. Porque é algo bastante útil quando a pessoa precisa de executar algo, de fazer algo, porque tu precisas de confiança em quase todas as atividades do teu dia a dia. Portanto, tu, se fores a conduzir um carro, precisas estar confiante que, pronto, sabes meter as mudanças e isso e tal, ou queres ir comprar qualquer coisa à loja ou ao supermercado, precisas de confiança que as coisas vão correr bem. E porquê que precisas de confiança? Aí é que está a grande questão. Porque sem confiança, o teu nível de ansiedade sobe muito. Sobe num nível muito alto, o que não te permite pensar claramente e racionalmente. Faço-me entender? Portanto, Sim. é como um paradoxo. Mais confiança, menos ansiedade. Menos confiança, mais ansiedade. Portanto, tu percebes que confiança é um construto bastante útil. E depois é assim, é como todos os construtos psicológicos, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Portanto, uma pessoa excessivamente confiante vai ser percebida quase como arrogante, ou pronto, a confiança a mais não é bem aceite na nossa estrutura, na nossa estrutura enquanto sociedade. E a falta de confiança também não é bem vista na nossa sociedade, porque se tu observares, tu vais ver que certas pessoas ocupam certos cargos por transmitirem aquela confiança. Portanto, a confiança é algo, ah, ah, trans- é uma transferência, é uma transação, Pode-se dizer que confiança é algo sagrado. é algo sagrado. É algo sagrado e algo que é transacional, que é uma transação. A pessoa não nasce confiante, a pessoa nasce aprendendo a ser confiante. A questão é, a partir de determinada altura da vida do ser humano e do desenvolvimento humano, a personalidade é criada e tu tens ali vamos dizer que tens uma certa dose de confiança. E vamos dizer que é aquela dose que tu foste construindo ao longo de todo o tempo. E depois a questão é, tu podes aumentar esta dose ou podes diminuir. E consoante as transações, ou seja, consoante as tuas relações pessoais. Imagina que tu tens uma relação,
uma relação bastante produtiva e saudável com as pessoas do teu trabalho, com a esposa, com o marido. Isso faz com que a confiança, que aquela percentagem de confiança aumente. Mas imagina que tu estás num ambiente austero, em que existem várias pessoas que são menos agradáveis e que criam alguns obstáculos, aquela confiança também tende a decrescer, a diminuir. O que acontece é, nunca diminui totalmente, também nunca se expande totalmente. Portanto, a partir de uma certa determinada altura, tu crias ali uma estrutura quase estável, digamos assim, não estagnada, é dinâmica, mas é estável. Aqui a grande questão da confiança, e olhando para os comentários, é que as pessoas falam em ignorar. Portanto, imagina, se a tua confiança, se tu queres manter intacta a tua confiança, é bom tu algumas coisas fazeres o filtro, e ignorar pode ser uma estratégia. Ou, por exemplo, a raiva já é diferente. A raiva já impele outro caminho neuronal. Ou seja, se tu crias algum tipo de sentimento como raiva, agressividade, é porque aquela confiança, aquela percentagem de confiança já era pouca e foi atingida. Faço-me entender? Sim, Ou sim, sim. seja, é muito, Já muito estás provável. já estás fragilizado e então qualquer coisa rouba essa confiança facilmente Exatamente, e dá força aos teus sentimentos primários, né? De defesa. exatamente. Exatamente, porque exatamente, e tu despertas aquele instinto de sobrevivência que é, imagina que em vez de confiança tinhas ali um alimento e que estava tudo a acabar. Aquele alimento significava tu viveres 1 ou 2 ou 3 dias a mais. Ou seja, e isso, se transferires ou se transportares para a dimensão psicológica, tu percebes isto, percebes que a confiança é um construto muito, muito importante, porque em termos de psicopatologia, tu percebes que quando acontece qualquer coisa a nível psicológico, a confiança é das coisas que é primeiramente afetada, porque é a coisa que é mais dinâmica, que é não destruturada, mas que diminui significativamente. Hum, ah, Acho que era isso que eu queria dizer. Querias acrescentar alguma coisa mais? Um, a confiança está ligada, a falta de confiança está ligada à timidez? Hum. Hum. Nós em psicologia, o tímido, nós não é algo, mas não é um construto que nós que seja mensurável. Vamos falar, a pessoa pode ser introvertida. A introversão é o construto psicológico que descreve a timidez, ou mais aproximado com a timidez. A pessoa pode ser introvertida, e provavelmente tem a ver com a confiança, mas a introversão tem mais a ver com as relações pessoais e as relações significativas com, com, com pessoas na infância e na adolescência. Ou seja, imagina que a pessoa
as primeiras experiências que a pessoa obteve do mundo foi que o mundo era perigoso, que o mundo não era de confiar, que coisas más vão acontecer, que se não te portas bem, alguma coisa acontece. Ou seja, se a pessoa integra aquela perspectiva de que tudo é mau e eu tenho que me fechar em copas, tenho que me fechar em mim para não sofrer, o que é que acontece é que, em termos de personalidade, o impacto e a influência disso é que podes estar presente, podes, a pessoa pode experienciar esta estratégia de ser introvertida, de não ser extrovertida. Ou seja, a pessoa vai se conter, a pessoa, porque o que é o oposto, o inverso disto? Será, vou ser extrovertido, vou mudar com muitas pessoas, mas na sua essência, o sentimento é, e a lógica, se eu me der com o outro, tenho mais probabilidade de sofrer, porque o mundo é perigoso, o mundo não se pode confiar e tem que me portar de uma certa maneira, ou seja, todos esses preconceitos fazem com que as premissas sejam. Eu não posso lidar abertamente com os outros, então a estratégia a adotar é ser tímido, é ser introvertido, é ser uma pessoa que dá-se menos que os outros, ou que tem mais receio de falar em público, ou de expressar a sua opinião, porque foram as mensagens que foram integradas, que foram instaladas naquela pessoa. Faz sentido o que eu estou a dizer? Sim, sim. Então, a pergunta que eu queria fazer é: tu podes ser um tímido confiante ou não? Boa pergunta. Isso é muito boa pergunta. Isso é muito boa pergunta. A primeira pessoa a estudar a introversão e extroversão foi o Carl Gustav Jung. E o Carl Gustav Jung conta uma história. Ele escreveu um livro chamado Inconsciente Coletivo, em que ele fala que, entre muitas coisas, mas de uma forma muito simplista e reducionista, ele tenta descrever o inconsciente coletivo. E ele descreve duas características de personalidade: extroversão e introversão. Como é que ele explica isso? Ele conta uma história de dois meninos, e depois era um menino que era muito extrovertido, já tinha uma bicicleta, e ia para a rua, brincava e tinha amigos, falava, era muito popular entre as pessoas, toda a gente o conhecia, ele não tinha medo de falar com este, com aquele, e tinha um amigo, e esse amigo era, Esse parece ser uma pessoa mais confiante, não é? Esse amigo do parece ser parece ser mais exatamente, confiante. exatamente, e então tinha um amigo, e o amigo era completamente o oposto, era, portanto, os óculos, gostava muito de ler, tinha mais dificuldade nas atividades físicas, tinha mais dificuldade a lidar com muitas pessoas ao mesmo tempo, era mais tímido, mais acanhado, pronto, mas eram amigos. E um dia decidiram, portanto, um é extrovertido, outro é introvertido. Então um dia decidiram andar e passear e encontraram uma casa abandonada. Como nós, na nossa infância, achámos tantas casas em obras e entrávamos lá e estava assombrada. Uhum. E eles entraram e viram e pesquisaram, os dois. E então eles viram que não havia muita coisa para ver. Então o introvertido descobriu uma coisa, descobriu um livro. E a partir daquele momento o extrovertido disse: Mas isso é só um livro, isso não é nada, vamos embora, já vimos o que tínhamos a ver, vamos embora. Mas quando o introvertido viu o livro e começou a folhear o livro, o introvertido ficou bastante interessado. Disse: Não, nós vamos ficar aqui, nós temos que explorar isto. Ou seja, nesse momento, tu mudaste o objeto externo.
logo mudaste quem era o introvertido e o extrovertido. Logo mudaste quem tinha confiança e quem não tinha. Entendes? Ou seja, o objeto externo tem muita influência naquilo que a pessoa pode representar. Uma pessoa tímida num contexto adequado pode muito bem ser confiante e vice-versa. Uma pessoa muito confiante num ambiente austero pode muito bem perder a confiança e ser muito introvertido. Ou seja, o contexto conta muito. Faço-me entender? Sim, sim, completamente. Muito bem. Então, e de que formas é que podemos trabalhar essa confiança em nós? Sim, Trabalhar para sermos umas pessoas mais confiantes. eu penso que em termos de sumário do que nós estamos a falar aqui, em termos de estratégias que as pessoas podem adotar para estimularem a confiança e para se sentirem melhor nelas próprias, eu penso que existem aspectos fundamentais. Primeiramente existe o aspecto físico. E não quer dizer que a pessoa precise ser um modelo fotográfico ou que represente. Não tem que representar um estereótipo de beleza É de isso que uma eu ia. sociedade. Mas precisa de se sentir bem na sua pele. Portanto, eu penso que o aspecto físico, e partindo deste pressuposto de não ser escravo do aspecto físico, mas sentir-se bem, sentir-se confiante. Portanto, o aspecto físico eu penso que é fundamental nesse estimular da confiança ou nessa transação que vai dar mais confiança à pessoa. Outra coisa também muito importante são as relações interpessoais. Portanto, é muito. Nós, ao longo da nossa vida, vamos encontrar pessoas que nós gostamos mais ou pessoas que gostamos menos. Mas é importante a maneira como nós lidamos com essas pessoas e a maneira como nós falamos com as pessoas. Portanto, é essencial a pessoa perceber que no outro lado existe um ser humano, ou seja, é bom, e entrando mais nessas técnicas de programação neurolinguística, é bom a pessoa manter um padrão de comportamento, ou seja, tentar, quando se fala com uma pessoa, tratar a pessoa pelo primeiro nome, tentar reformular as frases da outra pessoa. É importante reconhecer o outro em nós, porque isso vai fazer com que a pessoa se sinta mais confiante, porque existe mais abertura do outro lado. Portanto, se existe uma pressão, existe mais resistência. Portanto, se existe menos pressão, existe menos resistência. Portanto, tu podes pressupor que se agora só me vem a palavra em inglês, o approach, Aproximar? Não, O é encurtar? não, é, pá, está-me a falhar. Abordar? Approach? Abordar, exatamente. Como tu abordas o outro vai determinar muito o final daquela relação ou o que é que pode vir daquela relação. Portanto, isso é bastante importante, é a relação interpessoal com o outro, é o segundo aspecto que eu penso que seja bastante importante. E o terceiro aspecto que eu acho que é essencial é o aspecto intelectual. E o aspecto intelectual está ligado com o anterior. O aspecto intelectual não no âmbito de saber tudo e ter um vasto conhecimento sobre todas as coisas, algumas, mas se tu fores a ver, intelectual é uma palavra que vem do grego e são duas palavras,
tu podes dividir em dois, o intellectus. Intel, o que significa é ler, intel significa ler dentro. Ou seja, tu podes pressupor que uma pessoa intelectual é uma pessoa que consegue ler dentro. E isso significa que a pessoa consegue ler dentro de um objeto ou ler dentro de outra pessoa, de outro indivíduo. Ou seja, uma pessoa intelectual é uma pessoa que está num nível de evolução psicológica ou espiritual ou pessoal que consegue estar bem mesmo que o ambiente seja menos favorável. Ou seja, é importante a pessoa estimular-se a si própria para poder conhecer o outro e assim ter mais confiança em si própria. Eu penso que esses são pilares bastante importantes para estimular a confiança. Muito bem. Eu penso que hoje cumprimos o nosso objetivo de fazer um vídeo curto. Sim, eu acho que sim, acho que vamos então já destas dicas, não é? Uhum. E pronto, acho que vamos terminar por aqui. Vamos tentar fazer este vídeo um pouco mais curto que o habitual. Sim. E penso que concluímos com sucesso. Sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Acho que sim. Está bem. Pronto, olha, obrigado, Pedro, por mais uma resposta, por mais um esclarecimento e espero ver-te em breve. Também eu. Foi um prazer, foi um prazer.